Aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo, ao nosso canal. É mais um vídeo da Hi Wi-Fi que traz dicas aí para você, tutoriais a respeito de automação, drones. Você que gosta do tema e não está inscrito ainda, aproveita agora, inscreva-se no canal, clica também no sininho para poder receber as novidades, as notificações. E ao final do vídeo, se você gostar do conteúdo, dá o teu polegar para cima aí, que ajuda a impulsionar o canal. Esse vídeo aqui eu quero estar mostrando uma solução que nós encontramos quando você quer colocar uma MiboCam. Agora já saiu com o modelo MiboX, MiboX alguma coisa, que é uma nova versão da MiboCam. Além de você colocar ela num aplicativo dela, também você pode pendurar ela num DVR. E nós estamos com esse projeto de pendurar uma série de câmeras MIBO, que são consideradas câmeras IP. Mais especificamente, esse modelo que nós usamos são câmeras IP mais Wi-Fi. Tem algumas da linha que realmente tem condições de você conectar a cabo, mas alguns modelos é só via Wi-Fi. Nós enfrentamos um problema e eu queria apresentar nesse vídeo a solução que nós tivemos, que é uma solução muito boa. Foi um problema meio inesperado, mas a gente conseguiu dar uma solução interessante. Eu espero que esse vídeo ajude vocês. Eu já estou com ela instalada aqui dentro do aplicativo MiboCam, e essa é uma daquele modelo tipo 4, Mibo 4, que ela faz aquela rotação de 360 graus e ela faz também aquele movimento para cima e para baixo, né? Um movimento de 90 graus, né? Para cima e para baixo. O interessante é que vocês estão vendo que ela, além de estar aparecendo aqui no celular, no MiboCam, no aplicativo MiboCam, ela também está aparecendo ali no Sim Next, que é o programa da Intelbras, para que você possa monitorar então os DVRs, tá certo? Então esse é o aplicativo que é utilizado no PC para você visualizar as câmeras que você tem instaladas no teu DVR. E como extensão, as câmeras IPs também podem ser mostradas através do aplicativo também do DVR, ó. Se eu for aqui no celular e entrar no aplicativo que é o eSeek Lite, que é o aplicativo que é utilizado justamente para você monitorar as câmeras do DVR, ó, eu tenho aqui essa câmera, a mesma câmera, né? Eu tenho com uma câmera só instalada nesse DVR, olha lá. Agora ela resolveu abrir e eu posso visualizar, tanto utilizando o aplicativo do DVR quanto o aplicativo MiboCam. Tá? Isso é interessante por quê? Porque além de você gravar no micro SD na tua câmera Mibo diretamente, você pode também gravar, fazer a coisa ficar sendo gravada também simultaneamente no HD do DVR. Além da questão do cloud, da nuvem, que a gente sabe também que a Intelbras oferece uma nuvem através de uma assinatura mensal, tá? Então, qual o objetivo desse vídeo? Em primeiro lugar, não apenas mostrar, né, ensinar como você pendura uma câmera IP no DVR, tá? Tem outros vídeos no canal que mostram como você faz o pareamento com o aplicativo, né? No caso da MiboCam, das IM da vida, né? IMX, IM3 antigamente, M4 no caso dessa aqui. Não é o objetivo desse vídeo, mas eu tenho no canal material. Você que tem curiosidade pode estar clicando, inclusive eu vou deixar um card aí para você poder acessar. Mas o objetivo desse vídeo especificamente é a gente mostrar como você consegue pendurar uma câmera IP que está numa rede diferente da rede do teu DVR, tá bom?
Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu vou deixar o celular aqui de lado e nós vamos entrar agora na explicação de como se faz isso. Eu vou mostrar os problemas e vou mostrar também a solução, tá bom? Então, vamos lá então. Aqui, como eu falei, é o aplicativo, né, da Intelbras, chama SimNext. Tá a câmera aqui sendo mostrada nele, então eu já fiz a configuração, tá certo? E eu vou ensinar para vocês como é que faz essa configuração. Aqui em dispositivos, eu no caso aqui tenho mais de um DVR, ó. Esse aqui é o DVR que eu chamei de Home, e tem mais dois DVRs dos clientes, inclusive é o cliente que trouxe essa problemática para a gente estar resolvendo, que eu vou estar apresentando aqui nesse vídeo, tá bom? Então fica ligado que a gente vai explicar passo a passo como é que você consegue pendurar câmeras IP no DVR, estando elas numa rede diferente, tá bom? Bom, em primeiro lugar, eu quero apresentar para vocês a problemática, a topologia que foi implantada na casa. É uma tremenda de uma casa, enorme. Eu não consegui resolver a cobertura do Wi-Fi na casa com um conjunto de Twibs apenas, tá? Por sorte, né, já existia um cabeamento entre as duas áreas extremas da casa, então eu estou mostrando aqui nessa topologia inicial que eu já criei uma segunda rede, ó, tá certo? Através desse cabeamento, que no caso aqui eu fiz passar por um switch no primeiro momento. Então, o que acontece? Eu tive que criar duas redes para começar, para poder atender toda a área da residência. Eu tenho a área principal, né, da residência, que seria a parte social, que eu usei, na verdade, um conjunto até de 6 Twibs. Aqui eu só representei com 5. Mas basicamente o que a gente fez para começar lá foi isso aqui. A gente colocou um Twib Giga Plus, tá? Como sendo o principal. Eles têm um modem a rádio lá que tem inclusive uma velocidade muito boa, tá? Beirando aí uns 800 megabits por segundo, tá? Se você liga direto o computador aqui nessa porta de saída dele, que é uma porta LAN na verdade, tá? Você consegue atingir essa velocidade, 800 megabits por segundo, tá certo? Então, pelo cabo aqui, ó, tá correndo esses 800 megabits por segundo. Ele entra no Twib com 800 megabits por segundo. Se eu sair do Twib com o cabo também para o meu notebook, tá? Eu consigo atingir a mesma velocidade, praticamente não há perda de velocidade, tá? Quando ela passa direto pelo Twib, pelo cabo da porta WAN, que é a porta de entrada para a porta LAN, tá? Isso tudo foi feito teste, foi medido, e quando você conecta então no Wi-Fi do Twib, que é o objetivo, tá? Então ele entrega ali o limite que o Twib entrega por usuário, tá? Conectado no Wi-Fi, que beira aí uns 300 megabits por segundo, tá? Isso aí, cada usuário que entrar, apesar dele ser 1.2, né, a gente sabe que a rede é dividida. Então, no 2.4 é máximo 300 megabits por segundo. Quando você está conectado com o 5G, essa velocidade pode subir um pouco, pode passar dos 300 megabits por segundo. Mas o processamento do Twib, ele já prevê uma divisão, o DHCP dele, que distribui os endereços de IP, ele já processa uma distribuição de banda e estabelece já um limite. Então não espere que esses 800, se você tiver um plano acima de 300 megabits por segundo, que essa velocidade acabe se demonstrando na conexão por Wi-Fi. Não vai acontecer, tá certo? Vai beirar aí o limite do 2.4, que é 300 megabits por segundo. Ainda que conectado muitas vezes no 5G. Quando conecta no 2.4, e dependendo da distância que você está do Twib, da perda que há pelo ar,
essa velocidade vai caindo até uma velocidade aceitável, que eu diria, de no mínimo uns 50 megabits por segundo. Eu considero aceitável para uma estrutura Wi-Fi que não é distribuída como access points cabeados, tá bom? Mas isso aí é um critério meu de avaliação. Vamos continuar entendendo então essa encrenca aqui, ó. Já deu para ver que eu tenho uma rede aqui, ó, que esse é o gateway da rede, então é uma rede, na verdade ela é uma rede barra 24, tá? Ela utiliza 24 bits para endereçamento de rede e apenas 8 bits para endereçamento local, então ela atinge 256 dispositivos conectados, tá bom? Então o que tem aqui? A princípio eu fiz apenas comunicação via wireless entre os TWIBs e estava toda a comunicação excelente, em torno dos menos 50 dBs, que é aquela velocidade que a gente coloca. Quanto maior esse número, pior, né? Quanto menor esse número, melhor, no negativo, no barra, né? Que é uma notação que eles utilizam. Então, esse conjunto de 6 TWIBs estava muito bom pelo ar, a princípio, quando a gente fez o teste. Eu tive uma informação de que haveria um limite para câmeras IPs em termos do processamento do TWIB. E entenda-se esse processamento, a administração da distribuição de sinal para os endereços, que é o servidor DHCP. É aqui que reside o problema. Quanto mais veloz o teu roteador, né, mais facilidade ele tem de gerenciar os dispositivos conectados. Inclusive, existe um limite para o TWIB, que é colocado como no máximo 60 dispositivos. Isso é muito relativo, porque que tipo de dispositivos são esses 60, né? Porque se você tem um celular conectado é uma coisa, se você tem um laptop conectado é outra coisa. Se você tem um dispositivo de automação é outra coisa, em termos de banda, de uso de banda. Então é um número meio relativo, apesar que o DHCP dele de fábrica vem já predisposto para um máximo de 100 endereçamentos, entre 100 e 200, tá? Que é vamos dizer assim, o range, né? Que seria a faixa de endereçamento. Mas eles dizem que até uns 60 dispositivos conectados ele vai bem. Não foi o que aconteceu com a gente, e eu vou chegar lá porque eu ainda estou na explicação do problema. Lembrando que eu criei uma rede para cá, e veja bem, que passa tudo por esse switch, por esse TWIB, sai para o switch, do switch sai para uma televisão, sai para um segundo TWIB, que eu falei que tinha um cabo chegando lá, sai para uma televisão próxima e ainda para o DVR. Então já perceba que o fluxo está atravessando esse TWIB, já existe uma sobrecarga. Esse TWIB está pendurado nesse TWIB, através da porta LAN. Com isso ele está criando uma segunda rede local, que tem um endereçamento diferente. Aqui está o gateway dela. Então, automaticamente ela já gerou uma numeração que, em vez do 5, como a primeira, ela já gerou um número 6. Parece que ela reconheceu que ela estaria conectada numa porta LAN, tá certo? De um outro TWIB, e ele criou uma rede com uma numeração diferente, um número acima. Normalmente ele cria uma rede com a numeração 5. Então ela já detectou que existe um outro TWIB próximo, tá? E essa rede, diferentemente dessa aqui, em vez de eu ter outros TWIBs gigas, no caso eu tinha mais 2 gigas plus e mais 2 gigas, que eles são totalmente compatíveis, eu falo isso aqui num outro vídeo a respeito disso, aqui eu usei fast, tá certo? Porque aqui na verdade são as dependências de serviço, de caseiro, e não haveria uma demanda tão forte em termos de banda, tá? E foi um reaproveitamento porque já existia na casa um conjunto de TWIBs fast. Então foi uma otimização dos recursos existentes. Então essa aqui é a minha topologia inicial. A princípio eu tinha 4 câmeras penduradas na área social e foi depois solicitada a instalação de mais 4 câmeras
na área de serviço. Foi aí então que começou a gerar problema, porque eu comecei a ter 8 câmeras IP passando pelo nosso TWIB principal, tá bom? Então, essa primeira topologia é a que expressa a problemática. Para ser bem claro, isso aqui não funcionou. Já de princípio, não funcionou. A velocidade caiu demais na rede. Esse gargalo criado aqui derrubou tremendamente a velocidade em alguns pontos abaixo de 10 megabits por segundo. Tá certo? Foi depois que a gente colocou mais 4 câmeras. Tá bom? Vamos dar uma olhada numa solução que eu criei na topologia inicial B, com o propósito de facilitar a conexão destas 4 câmeras no DVR. E vocês vão entender por quê. Quando você tem câmeras IP que vão ser penduradas ou conectadas a um DVR que está numa rede diferente da do DVR, você começa a ter problemas. Por isso que eu fiz uma experiência, apesar de já ter ciência de que essa estrutura aqui estava comprometida, né, pela questão do gargalo criado aqui nesse TWIB, eu usei essa segunda rede, esse segundo TWIB aqui, que num primeiro momento ele era um servidor DHCP, tá certo? O cabo vinha aqui ligado na porta WAN e ele funcionava praticamente como um conjunto, né? Na mesma rede do TWIB, desse TWIB aqui da esquerda, esse TWIB aqui era um, né, dos dispositivos conectados nessa rede aqui, tá? E com isso ele criou, por isso que ele criou uma com uma numeração diferente, porque esse aqui tinha um número 5 ponto alguma coisa, tá? Quem manja de rede tá entendendo o que eu tô falando. Se não, dá uma olhadinha aí no canal também, que tem alguma coisa que fala sobre isso, tá bom? Vamos voltar aqui então para explicar essa segunda topologia, que foi para resolver o problema das câmeras da área de serviço que estariam numa rede diferente. Quando você converte, então, o TWIB para funcionar como bridge, tá? Ou você pode chamar de access point também, um ponto de acesso, o que acontece? Ele elimina o servidor DHCP, ele para de distribuir endereços IP, que no caso eram 6 ponto alguma coisa, e passa a fazer parte efetivamente da rede 5 ponto alguma coisa. Então ele se transforma apenas um ponto de acesso, não tem mais servidor de DHCP e vai usar o servidor DHCP principal. Aí é que a vaca foi pro brejo de vez. Muito embora eu conseguisse, através do DVR, enxergar as 8 câmeras IP, a velocidade então ficou impraticável, porque aumentou o gargalo de processamento, porque eu eliminei um segundo DHCP. E aqui a gente começa a entender que o que acaba limitando o roteador, em termos do processador, como eu já falei lá atrás, é o gerenciamento DHCP, o servidor DHCP que tem que gerenciar a distribuição de sinal para os dispositivos conectados. Eu tinha 2 aqui, a coisa estava ruim. Eu coloquei um só, aí a vaca foi pro brejo de vez. Tá? Desculpa a expressão antiga aí, mas o que eu quero dizer? Que ficou impraticável. Praticamente você não tinha mais acesso ao Wi-Fi em todo o conjunto. Ficou tudo lento, ficou tudo difícil. Tá? Então, a gente teve que eliminar isso aqui. Não tem jeito. Nós precisávamos de uma outra solução. E a solução seria justamente distribuir o processamento desse principal, trazer de volta o processamento para esse segundo TWIB, e a gente teve uma solução que realmente resolveu ao introduzir então um terceiro roteador, tá certo? Que eu quero estar mostrando para vocês também
na sequência, então, como que a gente resolveu essa problemática aqui, em termos de velocidade, tá? Da rede, para depois eu falar um pouquinho com relação à forma de você enxergar e pendurar as câmeras IP através das redes diferentes num DVR só, tá bom? Então, vamos dar uma olhada agora na solução. Bom, tá aqui em cima, ó, a minha topologia que eu tive que recuar. Eu voltei para a topologia A, tá certo? Porque aquela outra de eliminar o segundo DHCP se mostrou totalmente contraproducente. A emenda foi pior que soneto. O que eu tive que fazer aqui embaixo? Ó? Voltar então à utilização dos servidores DHCP das duas redes. Eu voltei a ter duas redes e criei uma terceira rede através de um outro roteador, tá? E esse roteador, então, ele fez um alívio total na rede. Em que sentido? Que eu fiz com que o DVR, ele tem 4 portas, eu utilizei as 4 portas, ligando um televisor que estava próximo, tá? Então, você veja bem, aqueles 800 megabits por segundo chegam direto aqui na televisão, passando por ele, tá? Chegam direto também nesse primeiro TWIB aqui, chegam direto também nesse primeiro e nesse segundo TWIB aqui, e chega direto também aqui no DVR. Então eu já aliviei pelo menos uma televisão, uma rede, que no caso anterior pesava tremendamente no primeiro TWIB, tá? Esse ficou livre, ele ficou como se fosse espelhado a esse. Os dois agora têm uma conexão direta de um terceiro roteador, que tem um terceiro endereçamento, esse seria o gateway dele, ó. Aí ele configuraria com 15 ponto alguma coisa, tá? E eles começaram a trabalhar com processamento DHCP completo. Esse tem um servidor DHCP, que no caso está distribuindo só para 4 dispositivos, tá? Então ele ficou bastante ágil. Eu inclusive eliminei a parte do broadcast, né? ou da emissão do SD, do endereço de Wi-Fi. Esse aqui não está funcionando como servidor de Wi-Fi mais. Ele até tem umas antenas lá, mas eu desabilitei o Wi-Fi dele. O meu interesse é usar ele apenas a parte de LAN dele, para distribuir esse sinal principal do modem para os meus 2 roteadores, no caso para uma televisão próxima e para o DVR. Eu ainda poderia utilizar isso aqui, porque eu acabei utilizando um switch só. Se eu colocasse um segundo switch aqui, eu podia jogar dele no switch, dele nessa televisão, numa outra televisão, tudo que eu conseguisse trazer de cabo para cá eu podia ajudar. Iria ajudar muito a aliviar a rede como um todo. Só que eu dependia de uma infraestrutura física, tá certo? E eu não dispunha disso. É uma casa antiga, os conduítes já estavam utilizados com cabos coaxiais e não havia como você fazer a passagem de novos cabos de rede, e também não era desejável a eliminação dos cabos coaxiais. Talvez com a eliminação dos cabos coaxiais, mas também seria um risco, porque parece que já tinha havido uma reforma e provavelmente alguns conduítes tinham sido amassados e enfim, seria algo que, se fosse mexer, poderia se tornar um vespeiro e a coisa ia piorar e ia perder o que já tinha. Então era um risco muito grande correr, você ter que entrar com quebradeira de infraestrutura. Então nós eliminamos essa possibilidade e tentamos otimizar já o que fosse possível por Wi-Fi. Então essa aqui é a solução que funcionou. Por que eu digo que funcionou? Olha aqui, eu quero chamar a atenção para mais uma coisa também. O que a gente fez também que foi bastante positivo, e eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso,
que é você utilizar os Twibs não apenas com a comunicação Wi-Fi, que é o propósito principal deles, tá certo? Para facilitar quando você não encontra uma infraestrutura cabeada. Mas se você tem uma infraestrutura cabeada, e ali nós fizemos questão, foi possível cabear pelo menos 2 deles, e a performance fica tremenda. Por quê? Porque os mesmos 300 megabits por segundo que você consegue atingir nesse primeiro, uma vez que eles eles têm que sair da porta LAN, tá? Entra pela porta WAN do outro roteador, sai pela porta LAN para o switch e entra nas portas WAN de cada um deles. E você consegue os mesmos 300 megabits por segundo, você consegue nesse cabeado. Como a velocidade dele melhorou demais aqui e aqui, esses próximos também subiu bastante a performance, tá? Então isso aqui ficou muito bom, ao ponto de eu poder pendurar televisores no próprio Wi-Fi, que é uma coisa que eu não gosto de fazer, mas eu não tinha como, porque não existia a possibilidade de passar cabo, mas eu obtive uma velocidade muito boa. No outro lado da rede, não houve a necessidade de cabear, tá certo? Por causa da velocidade, como aumentou tremendamente também a velocidade neste ponto aqui, que é o servidor DHCP da parte de serviço, eu pude inclusive ligar via cabo um aparelho de televisor nele, que deu um resultado muito bom, e os próximos aqui ficaram só para entrar em contato com os dispositivos de automação e com as 4 câmeras que estão lá na área de serviço, tá? Então essa aqui foi a topologia final que funcionou, testada, que deu velocidade em toda a extensão da casa, tanto na parte principal. Na verdade, existe uma área que ficou no limite da social e no limite da de serviço, que o sinal é mais fraco. Mas, de resto, a casa toda ficou muito bem servida de Wi-Fi e isso viabilizou a automação, tá bom? Vamos falar então agora um pouquinho de como que você consegue enxergar essas câmeras através do DVR, que é o outro problema que se cria quando você tem as câmeras penduradas em redes diferentes, dado o DVR, tá bom? Vamos ver então como é que resolve isso aqui. Eu, na verdade, não estou nesse momento trabalhando no ambiente alvo, tá? Dessa solução. Mas eu criei aqui no laboratório, aqui no escritório, um ambiente similar para poder fazer os testes e quando eu me deslocar então para o local, eu já estar com a solução. Então eu quis, antes de ficar quebrando a cabeça lá na área, lá no local, eu fazer os testes aqui. Esse aplicativo é bastante interessante, tá? Ele é um aplicativo que você pode fazer o download direto do site da Intelbras, tá? Ele tem justamente essa função que é de ajudar você buscar os dispositivos da Intelbras que se encontram disponíveis na rede, tá? Ele faz uma função parecida com a função que a gente vai ver também que o próprio DVR faz. Só que ele tem a vantagem de funcionar num laptop, no caso, né, num PC, e você não precisa ficar deslocando o DVR para as diferentes redes, tá? Você pode conectar o teu laptop numa rede Wi-Fi e fazer o teste de busca. Ele tem uma configuração, ó. Eu sei, como eu já mostrei para vocês, eu vou até voltar lá para a gente ver, ó, que a minha rede do roteador principal, onde o meu DVR está pendurado, ó, é essa rede aqui, ó, é a 15, tá? Então eu já coloquei esse programa para procurar na 15.
E coloquei também, ó, buscar o IP fora da faixa, fora desta faixa aqui, tá? Só que aqui a gente precisa tomar cuidado, porque não é pelo fato de eu ticar aqui que ele vai encontrar todas as câmeras que estão em redes diferentes. O que ele faz? Ele olha a partir da rede que eu estou conectado, no caso o meu PC aqui está conectado, ele vai olhar para as redes que estão acima, ele olha sempre pelo gateway que sai pela porta WAN. É isso que a gente precisa saber, porque os roteadores eles são criados para isso, para olhar para cima, para abrir para cima, para a internet, para ter comunicação para cima, nunca para baixo. Então, os dispositivos que estão para baixo, ou que estão na mesma rede do que o DVR, você consegue enxergar os que estão na mesma rede, mas não consegue enxergar os que estão nas redes para baixo. Então, no caso do meu DVR aqui, ó, ele está conectado na 15, tá? E eu estou conectado com o meu Wi-Fi na outra rede, ó, na do roteador do Twib, que é justamente os 5 ponto alguma coisa. Então, olha lá, como eu estou olhando dessa rede 5 para cima, eu vejo a 15. Lembra do meu esquema lá, ó? Eu estou aqui na 5, eu estou conectado nesse Twib aqui, tá? Que é, vamos dizer assim, a simulação da minha situação real lá. Então é como se eu estivesse conectado nesse Twib aqui, nessa rede aqui. Seria uma dessas câmeras aqui, ó. Tá? Eu estou com o meu PC conectado aqui, eu estou com a minha câmera conectado aqui, mas eu estou com o meu DVR conectado, opa, aqui, ó. Tá certo? Então é por isso, ó, que eu consigo enxergar. Eu enxergo tanto o que está acima, que é o 15, olha lá. Tá certo? Ó, presta atenção aqui, ó. O 15, ó, ele está acima. Sai da porta aqui, ó, LAN, entra na WAN. Esse aqui enxerga para lá. Sai da porta LAN, numa das portas LAN, e entra na WAN. Então, esse que está conectado aqui, que no caso sou eu, consigo enxergar para cá também. Então, eu enxergo esta rede e esta rede. Tá? Por outro lado, se eu tivesse conectado aqui, eu não ia enxergar nem essa rede e nem essa rede. E esse é então o nosso problema com relação a pendurar as câmeras, porque o meu DVR ficou na rede superior, que não enxerga as redes inferiores. Tá bom? Então é isso que nós precisamos resolver. Aqui, nesse aplicativo, que é uma simulação do sistema operacional do DVR, na verdade não é nenhuma simulação, mas é a interface web do DVR, tá? Esse aplicativo aqui é como se eu estivesse dentro do DVR, tá? Tem as mesmas funções e eu consigo fazer isso remotamente, ó, no caso é por esse endereço aqui, ó. Como é que eu chego lá, ó? Através do SimNext, ele tem aqui, ó, uma interface web. Se eu clicar aqui, ó, eu venho parar justamente nesse cidadão aqui, ó. Você faz o login da mesma maneira que você faz o login no DVR, você precisa ter a senha, né? Você precisa ter o login e a senha, né? O usuário e a senha para fazer o login. Uma vez que você está aqui dentro, você tem as mesmas funções que você teria dentro do DVR, tá? E aqui em configurações, ó, é que acontece aquilo que eu falei, ó, que é onde você vai pendurar as outras câmeras ou dispositivos remotos. E aqui que entra o problema. Na hora que você está numa rede, na mesma rede que as câmeras, basta você clicar em busca e você vai encontrar vários vídeos na internet falando a respeito disso.
que vão enfileirar aqui, ó, todas as câmeras que vão ser encontradas na rede. Na mesma rede que o DVR está, a mesma rede local que o DVR está. Tá? E existem formas de você conseguir acessar câmeras remotas, até dispositivo remoto, e isso falando inclusive através da internet em outros locais. Não é o propósito do nosso vídeo. Nosso vídeo é simplesmente pegar as câmeras que estão nas redes próximas, redes locais próximas, como eu mostrei aqui nesse esquema, tá? Eu preciso encontrar essas 4 câmeras aqui e essas 4 câmeras aqui através desse DVR. Mas, como a gente já viu, esse roteador não está deixando. E estes roteadores não estão deixando, tá? Porque quando eu olho daqui para baixo, eu não enxergo esses caras. Eu não enxergo essas portas onde estão as câmeras, tá? E é isso que nós vamos precisar fazer, ó. Lembrando aqui, ó, que eu já sei a numeração do IP, eu sei a numeração do DVR, sei a numeração das câmeras, né? Você vai conseguir encontrar o que você estaria procurando e não encontrando aqui, ó. É aquilo que eu falei, com esse aplicativo você vai conectar na rede. No caso aqui, eu vou precisar chegar lá no local, me conectar nessa rede para achar essas 4, para descobrir quais são os IPs delas. Eu vou precisar fixar esses IPs, não posso deixar elas à mercê do DHCP, porque se muda esse IP delas, eu perco a conexão. Então, primeira coisa, eu vou precisar encontrar o IP delas, eu vou precisar fixar o IP delas, e eu vou precisar redirecionar as portas a 37777, que é a porta de serviço que o DVR utiliza para acessar as câmeras de cada uma delas através do IP delas. Essa é a forma da gente conseguir acessar. Então eu vou precisar me conectar com o meu laptop aqui, fazer a busca através desse aplicativo, vou encontrar essas 4 câmeras, porque eu vou estar na mesma rede, vou repetir a dose para o lado de cá, para o lado direito, vou me conectar nesta outra rede, vou fazer a busca, vou encontrar esses 4, o IP deles 4, e aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que entrar nesse roteador e nesse roteador para direcionar as câmeras, as portas das câmeras, para direcionar elas para fora, para poder dar acesso a elas. Então essas 4 eu vou precisar redirecionar através deste TWIB, essas 4 eu vou ter que redirecionar através desse TWIB, e eu vou precisar finalmente redirecionar a porta que este TWIB se conecta nessa rede 15, também vou ter que redirecionar para fora, e a porta desse TWIB que também se conecta no 15, vou ter que redirecionar para fora. E dessa forma eu vou conseguir estabelecer uma comunicação que vem lá da câmera, passa pelo TWIB, passa pelo roteador, pelo modem e acessa a internet. Então eu vou ter saída e vou ter entrada para poder ter acesso através dos aplicativos por 4G, etc, tal. Tá bom? Então é isso que finalmente eu preciso mostrar para você saber como é que faz essa configuração. Então aqui, ó, eu estou na interface web, tá? No caso do TWIB, né? Vamos dizer que eu estou dentro desse TWIB e eu quero pendurar esta câmera no DVR, tá? Então, você poderia fazer isso aqui pelo aplicativo, nem vou mostrar, tá, o aplicativo, mas o aplicativo, aquele Wi-Fi Control da Intelbras, que serve os TWIBs, faz isso aqui também, tá? Você pode fazer por ele também, eu acho que seria até mais prático do que você ter que conectar um laptop, no caso, se você não tiver, mas a facilidade do laptop é que ele identifica
com mais facilidade os IPs, tá? Lembrando que ele vai fazer a função, né, dessa busca aqui que a gente não tem disponível, tá? Então, você vindo aqui em configurações avançadas, você tem redirecionamento da porta e você vai pegar o IP da câmera que você quer conectar e vai colocar a porta dela de serviço 3777 e vai criar então o redirecionamento de porta. Eu já criei esse redirecionamento de porta, tá aqui, tá? Então o que está acontecendo agora? Esse Twib já abriu a porta desta câmera, digamos, pela porta WAN, e esse cara aqui já está enxergando ela. Nesse momento, eu já teria condições de estar visualizando ela por aqui, ó. Eu já teria condições de estar visualizando a minha câmera, tá? Nesse momento. Só que como esse roteador aqui ainda não está com a porta do Twib aberta, ela vem aqui e para. Como esse aqui está na rede, esse já enxerga. Lembra que a visão ela só sobe, ela não desce? Mas agora, como eu abri a porta, ele que está aqui por cima, ó, nesse roteador, ele já desce pela porta LAN, entra pela WAN e chega na câmera lá, no IP dela, que é o 115, que é dessa rede aqui, tá? Isso teria que fazer para todas as câmeras. Aí vai ter um detalhezinho com relação à repetição de porta, que é uma coisa que a gente ainda tem que descobrir como é que faz, porque o Twib ele é um pouco limitado e ele não aceita repetição de porta externa. Então tem que ver, eu vou ficar devendo isso nesse vídeo, eu não cheguei lá ainda, mas provavelmente a gente vai redirecionar e vai ter que alterar em cada câmera a porta de serviço, tá? Ela chega como 37777, vira 37771, 37772, 3773, tá certo? E cada uma das câmeras você vai ter que ter uma porta correspondente, uma numeração de porta diferente. Isso eu vou ficar devendo, vai ficar para outro vídeo também, que senão esse troço vai ficar muito extenso, tá? Feito isso, você então finalizando, você vai ter que entrar no roteador local. No caso meu aqui é um Vivo, lá é um TCP-Link, eu vou ter que descobrir como é que entra nele lá. Mas em configurações de rede local, obviamente você vai precisar também, normalmente é admin, né? E aí tem uma senha, cada um tem a sua senha, né? Você vai precisar saber, obviamente, a senha para poder entrar na interface web do roteador. E o que você vai precisar fazer? Ó, a mesma coisa. Ó. Você vem em redirecionamento de portas e vai abrir a porta do Twib. No caso, ó, vou até aumentar um pouco aqui para ficar mais visível. Olha lá. Lembra que eu estou no 15 ponto alguma coisa? Ó. O meu Twib, ele assumiu nesse roteador principal o 127, o IP 127. Eu preciso também fixar esse IP, tá certo? E eu vou precisar fixar ele também aqui em reserva de porta, ó, IP reservados, tá? Porque quando eu faço essa reserva, eu forço a conexão dele, mesmo que seja cabeada, a sempre utilizar essa numeração 127, tá? Senão não tem jeito. Se ele mudar aqui também, pronto, já foi para o brejo o negócio todo. Ele tem que manter. E lá em redirecionamento de porta, ó, eu falo para esse roteador aqui abrir essa porta, que é justamente a porta do nosso Twib, para o mundo, lá para fora. E aí eu consigo, do 4G, entrar por aqui, tá certo? Chegar no DVR e chegar também
nas câmeras, e aí funciona tudo como eu mostrei no início desse vídeo, né? Aí eu consigo acessar as câmeras, não só do DVR, como também dos aplicativos Mibocan, etc. Né? No caso, dependendo se for a IC3 também funciona, tem um outro processo para fazer, mas câmera IP em geral é assim que faz. Tá bom, gente? Normalmente são problemas que a gente enfrenta. Então, se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, clica no sininho também, para poder saber das notificações. E se você gostou do conteúdo, compartilha e dá o teu polegar para cima aí, que vai ajudar bastante a impulsionar o canal, tá bom? Tudo de bom, eu vejo vocês no próximo vídeo.